lá no capítulo 4, e ele vai encerrar aqui no versículo 8, ele vai dar agora uma recomendação, né? E fala do mal, do desvio, do perigo, da condenação, da maldição. Ele fala assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Tá? É capítulo 6, versículo 9. Tá, meu filho? Bota aí na tela, por favor. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham o quê? Ainda que assim falamos. Por que falando ainda que assim falamos? Ele trouxe uma pedrada terrível, pesada, acerca do desvio, acerca da condenação, acerca do perigo, acerca da maldição que estava sobrevindo sobre aquele que tinha se afastado do caminho, né? E depois ele vai falar para mais de vós, irmãos, espero coisas melhores, ainda que acompanha a salvação. Aí vamos ver coisas, o que acompanha a salvação que ele vai frisar aqui. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome mostrasse, enquanto servistes os santos e ainda servir. Então ele vai dar ênfase também à boa obra que os cristãos judeus, né, demonstravam o seu cuidado com os santos, dizendo que Deus não seria injusto disso, e isso é uma característica muito do judeu, tá? Só para os irmãos entenderem aqui, uma paradinha. Ele cita isso aqui, porque ainda que ele vai tratar de fé, né, o judeu fala muito, ainda hoje, a própria cultura judaica defende muito a questão da obra, né, da boa obra. Por exemplo, você sabia que na visão do judeu, hoje, o cristianismo, nós cremos que salvação é só para quem está em Cristo, à luz da palavra, Novo Testamento. Tá certo? Sendo que os judeus, eles pensam diferente. Estão errados? Sim. Estão errados primeiro porque eles não reconhecem Cristo. Eles acreditam que salvação vem a partir das boas obras. E isso para qualquer pessoa. Não só o judeu, mas qualquer pessoa. Para o judeu, qual é o caminho do céu? Por onde todas as almas que morrem passam. Isso é o judeu. Isso é para quem, irmão? Judeu. Isso é pensamento deles. Na visão deles, todas as almas vão passar lá pelo túmulo de Abraão, de Isaac e Jacó. E lá é a porta para eles do céu, tá? Passam por lá, porque quem julgam eles para entrar no céu, qualquer pessoa, tem que passar lá por Abraão, Isaac e Jacó. Isso é cultura judaica, isso não é cultura bíblica. A Bíblia ainda entende que a salvação vem mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único meio pelo qual qualquer pessoa pode ser perdoada, porque Deus o estabeleceu como tal, né? Como o sacrifício perfeito que atendeu à necessidade de Deus. E ao mesmo tempo, tá, nós cremos também, através de Cristo, que Cristo está pronto para receber. Você vê, é interessante aquela visão, quando a gente vê lá a passagem de Estevão, quando Estevão, alguém diz que Estevão viu o céu aberto quando era apedrejado. Não, ele viu o céu aberto antes de ser apedrejado, né? A Bíblia diz que ele está lá no cenáculo, no sinédrio, pregando lá para os 72 anciões lá, metendo pau neles, no capítulo 7, né, de Atos Apóstolos, e daqui a pouco ele para, olha para o céu e diz: ouçam todos, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aí eles ficam enraivados, lançam a mão sobre ele e levam eles para fora da cidade para o matar, tá? Ou seja, Jesus sabia que Estevão ia morrer? Sim ou não? Sim. E como é que Jesus estava? Ele não estava sentado, estava de pé. De pé. Isso aqui não é doutrina, tá, irmão? Isso é um fato isolado biblicamente, narrado por Lucas, e a gente crê que aconteceu. Porém, eu não posso aqui formalizar uma doutrina para dizer que
Jesus fica de pé toda vez que um cristão morrer, porque uma multidão de crentes morre o dia todo, então Jesus estaria de pé o tempo todo, tá? Mas estou dizendo ali que ali é a aprovação, dá a entender que claramente, ao morrer, nós seremos recebidos por Ele, tá? Nós que cremos nas suas promessas, nós que cremos na sua palavra, nós que vivemos para Ele, tá? Então, a necessidade de boas obras é notória, tá, irmão? E boa obra aí não é só aquilo que a gente faz para os outros ver, não. É aquilo que ninguém vê. Essa é a principal obra que Deus vai recompensar. Aquela que ninguém vê. Que Jesus deixou essa recomendação que as pessoas parecem que estão esquecendo disso hoje. Todo mundo quer fazer a obra, quer fazer o quê? Bota lá uma foto, postar, apresentar. Isso é obra de fariseu, tá? Isso não é obra de crente, não. Obra de crente é aquela obra que ninguém vê. Tá? Ninguém vê. Como Jesus falou, se for dar uma esmola, tem que apresentar a mão, que a mão direita fazer, a esquerda não venha saber, tá? Se a esquerda não venha saber, quanto mais as pessoas estão à nossa volta, sendo que hoje, tudo que o crente faz de bom, ele quer postar, tudo que ele quer fazer, ele quer postar. Você vê, tem gente aí fazendo caridade na rua hoje, usando a internet para ganhar dinheiro com isso, chega lá para o cara está lá fazendo uma situação difícil e tal, e se eu te dar tanto, não sei o quê, e ajuda a pessoa, mas você permite filmar e filma e compartilha, isso é obra que não tem galardão. É obra boa? Mas não tem galardão. Tá? A obra com galardão é a obra feita em segredo, onde você faz com o seu coração e ninguém tem, você não está fazendo para chamar a atenção de ninguém. Está fazendo exclusivamente por amor àquela pessoa e por amor a Deus. E essa obra vai chegar diante de Deus e Deus vai recompensar naquele grande dia, tá bom? Então, muito cuidado, porque a gente está perdendo essa noção mesmo, somente por causa da internet. Tem gente até querendo virar YouTube aí para ficar rico e querendo arrumar algum meio, tá? Estou dizendo que seria errado, não, tá? Ficar rico, querer trabalhar de alguma área para ser melhorar de vida, desde que não seja atrapalhando a vida de ninguém, nem transgredindo nenhuma lei, mas, por cristão, não convém fazer a obra e acenar para todo mundo. O que eu estou fazendo? Cristão não convém isso. Por cristão não convém. É melhor ele fazer em secreto, porque senão vai ficar tudo aqui na terra. Aquilo que todo mundo, louvor, que as pessoas estão lhe dando, aquele ali já é o seu já é o teu galardão. Quem disse não foi eu não, foi Jesus. Vamos lá. Versículo... Oi? Fala, irmã. Então, a culpa não é nossa. A culpa não é de quem fez. A culpa é de quem fez mau uso daquilo que recebeu, tá? Você tem que fazer, a Bíblia diz que tem que fazer o bem sem olhar quem. Aliás, a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não diz isso, é um ditado. Tá? Você tem que fazer o bem dali sem esperar nada em troca. Tá? Não tô, por exemplo, eu vou ajudar aqui o pastor Devaí com alguma coisa, porque o Devaí depois vai poder me ajudar também. Eu estou fazendo, pensando em me dar bem. O que Jesus está recomendando é você fazer sem chamar a atenção de ninguém e sem esperar nada daquela pessoa. Por exemplo, tem gente que faz coisa nas igrejas para ter o controle das pessoas. Sabia disso? Faz coisa na igreja para ter controle. Tem um montão de ministério aí comprado. O pastor dá salário, dá um montão de coisa, dá oferta, faz um montão de coisa para um montão de gente para ter as pessoas amarradas. Tá? Tem gente que faz uso do dinheiro da igreja para tentar controlar as pessoas. E muito pastor faz isso. Tem gente que faz uso disso de cargo. Vou prender o irmão que chegou na igreja bem abastado, cheio de dinheiro, dizimista bom. Dou logo um cargo para ele, grande logo, para deixar ele aqui perto aqui, de mim, para ele não sair daqui, para esse dízimo continuar aqui. Então, isso é
uma manipulação. Então, Deus não quer isso. Deus quer que nós tratamos as pessoas com igualdade dentro da sua capacidade e usar cada um para aquilo que seja útil na obra do Senhor, porque todos nós temos a nossa utilidade. Oi? Sim, sim. Isso aí vai de acordo com quem está na administração. Sim. O administrador que vai saber qual é o caminho daquela oferta. Então, o que o pastor Ramos está dizendo aqui é sobre a questão de alguém que dá às vezes uma oferta na igreja e quer manipular o pastor. Tem isso também, né? E nem tem gente que quer dar oferta, pastor, estou dando essa oferta para o senhor comprar aquela caixa de som ali. Tá? Isso não é. Eu não pedi oferta para comprar caixa de som, tá? Normalmente aqui, por exemplo, nós pedimos uma oferta agora um tempo atrás para a gente comprar um terreno ali, não foi? Sim ou não? Quem lembra, diga amém? O dinheiro foi destinado para aquilo. Agora, a oferta que você dá à igreja, você não pode dar ela e exigir que a igreja siga a sua orientação, obrigatoriamente. Eu quero que seja feito isso, e eu quero que seja feito aquilo. Tá? E foi bom tocar nesse assunto, porque tem gente, às vezes, que recebe uma benção, e ele vai dar o dízimo daquela benção que ele recebeu, aí ele quer dar aquilo como oferta. E ainda quer dizer para onde tem que ser usado. Tá? Sendo que não compete. Oi, irmã. Sim. Não. Se você quer dar oferta à missão, o dia que for colhida a oferta à missão, você põe na salva da missão. Simples. Ou então você, pastor, eu estou dando essa oferta aqui para aquela irmã, aquela obra missionária. Não? Porque nós temos um dia aqui, por exemplo, domingo que vem não é o dia da missão? Sim ou não? É o dia que nós arrecadamos toda a renda da matriz colhida aqui no culto de missão, é destinada à missão. Nós adotamos, o Zé mandou ontem para mim os extratos. É mais ou menos umas 9 pessoas, assim, entre instituições e pessoas que a gente contribui mensalmente. Tá? Inclusive, do acabamos de doar agora 46.800, que foi 48.800, que foi 48.800, que foi doado para a construção daquele templo. Já está aprovado, vai ser inaugurado esse ano, não se sabe a data ao certo, porque tem 3 templos para inaugurar na nossa frente. Mas vai ser inaugurado esse ano. Provavelmente no mês de junho, lá perto da divisa com a Bahia. Vai ser a primeira igreja evangélica naquela cidade, doada por essa igreja. Tá? E de onde saiu esse dinheiro? Da oferta de missões. Então, todos os meses nós temos. Então, a pessoa pode dar, nesse dia, ele pode dar essa oferta. Perizão, a senhora não pode fazer o seguinte. O que a senhora não pode fazer? Eu recebi 100.000 reais de indenização. Livre, líquido na minha mão. Eu vou dar o meu dízimo, certo? Aí, se eu quiser dar agora a minha oferta, eu posso dar a oferta. Isso é tudo contigo. Agora, pastor, eu senti dar uma oferta para a obra missionária. Ela vai ser destinada à obra missionária. Mas o que você vai fazer? Você vai dar num tipo da missão, simplesmente. Missão, você traz a sua oferta. Isso é o certo. Porque eu não posso pegar a arrecadação que vem da igreja e transmitir a administração de conformidade com o que uma pessoa na igreja quer. A igreja ela tem a sua funcionalidade, a sua estrutura de trabalho. Então, vamos supor, o dinheiro que entra lá, ele é administrado com muito temor, com muito respeito, com muita transparência. Porém, a missão é um trabalho à parte na igreja. Que sentido? O dinheiro entra e é destinado para lá. A gente não tira proveito desse dinheiro para nada na obra de Deus aqui. A finalidade é ajudar o trabalho missionário. Tá? E o nosso projeto ainda está bem pequeno, bem tímido. Nosso projeto pode se tornar muito maior ainda. Tá? Agora, tem uma irmã aqui que tem uma missionária que recebe a oferta de muitos irmãos aqui. Vários irmãos aqui me pedem para me transmitir direto para ela. Eu transmito para ela. Tá? Porque é a oferta do irmão. E eu dei esse espaço para ela aqui, que é a missionária Andréa Siqueira. Tá?
Tem vários irmãos aí que fazem oferta individual para ela, fora a oferta da missão. Eles fazem uma oferta direto para ela. Tá? Ela está ali na África, inclusive hoje, essa semana agora eu conversei com ela, ela está lá em Angola, desesperada, porque ela foi convidada para ir um lugarejo mais próximo, e as crianças lá, não tem, lá a infraestrutura da África, lá, principalmente Angola, é algo horrível. As crianças ficam debaixo de uma telinha de zinco, onde ela dá aula ali para ela, onde a professora dá aula ali. E ela está desesperada porque ela quer construir agora uma escola lá também. A André é bem doida, missionária é louco mesmo. A fé deles não tem explicação. E eu vou dizer, tudo que Deus põe no coração daquela mulher, ela consegue fazer. Tá? Ela consegue fazer. Ela construiu aí a escola grande lá perto, mais próximo para a capital, para 900 crianças, e está agora querendo pegar essa escola mais distante. O problema é que na escola eles não dão só educação, eles dão educação e também a alimentação. Tá? Então isso faz parte do quê? Das boas obras. Tá? Quando eu semeio, eu tenho as minhas ofertas que eu não conto para ninguém. Por que eu vou contar? É particular meu. Se você decidiu o teu coração de doar para a Andéia, ou para algum dos missionários que eu já apresentei para vocês, que são adotados pela essa igreja, é bem. Mas a gente orienta, às vezes, os irmãos mandar para a gente, porque a gente compartilha. Centro de recuperação Recanto Feliz, centro de recuperação Caminhando pela Fé, centro de recuperação de pastor Jair de Souza, pastor Aron, que agora estive com o pastor dele aqui no Brasil. Ele estava aqui no Brasil, ele foi para acho que para o Afeganistão, está lá no Afeganistão. A gente mandou uma oferta para ele agora essa semana. Fomos o pastor Cid, que esteve aqui pregando conosco naquela trabalho, que está ali fazendo um trabalho com as crianças, tanto em Gaza, como também na Espanha. Tá? Ele está lá, inclusive ele abriu agora um curso de inglês, se os irmãos estiverem interessados, vou compartilhar nos grupos. Ele é professor de inglês fluente, os irmãos podem estudar inglês com ele. Ele fala português bem claro, o português dele não é enrolado, e ele é um grande professor, trabalha, tem vários alunos formados nessa parte de inglês, e ele vai começar agora um curso. Se os irmãos tiverem interesse, eu vou estar postando nos grupos aí para vocês quiserem. Pastor Cid, tá? O que acontece? Ele fala árabe, fala hebraico, espanhol, inglês, o cara é um poliglota de mão cheia, extremamente preparado. O dia que ele veio aqui pregar, pegou aqui na nossa igreja, eu fui muito impactado pela mensagem dele, pela direção, tá? Então vocês podem, isso está dentro do texto aí que nós estamos falando, que Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho e do amor para com os seu nome mostrasse enquanto serviste aos santos e ainda servi. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o quê? O fim. Volta lá, meu filho. Por que ele botou até o fim? O escritor, se você prestar atenção, ele vai seguir uma simetria de assunto. Todos os assuntos que ele vai tratar, principalmente a partir do capítulo 3, ele vai dar essa exortação de ir até o fim, mantendo a fé até o fim, guardando a palavra até o fim. Por que até o fim? O próprio Jesus citou isso, não citou? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Ou seja, eu não posso recuar. Esse negócio de voltar atrás não pode ser uma coisa que venha fazer parte da nossa vida, tá? Existe um perigo muito grande chamado, algo que nós chamamos de inconstância. E é muito ruim quando alguém desenvolve isso, tá? A inconstância é quando o inimigo ele consegue te pegar em alguma área da sua vida e você vai, você sempre bate naquela situação e volta. Você está indo muito bem e tal, e bateu na lida, bate e volta de novo, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Não dá essa legalidade para o inimigo na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. E sempre abundante. O que é abundar? É cada vez mais se dedicar ao Senhor, ao serviço do Senhor, no trabalho do Senhor. Tá? Porque o inimigo sabe, vê que o camarada está muito alegre na igreja, essa malacaia, glória a Deus, aleluia e tal. Daqui a pouco vem uma paulada,
Aí ele apaga, aí passa uns dias em casa, não quer mais dar lugar, fica triste. A Bíblia diz que nós não podemos ser meninos, tá? Onde o pastor Eliezer Lira, ele já morreu. Ele era comentarista da revista Escola Dominical. Ele pregou no dia da minha ordenação a pastor, há 20 anos atrás, ali em Macaé. Nunca vou esquecer aquela mensagem. Por que eu não vou esquecer aquela mensagem? Ele falou 3 coisas que eu guardei para a minha vida, naquele dia. E quando ele pregou, eu vi que ele coroa baixinho, barrigudo. Eu não dei nada, falando bem devagarzinho. Eu pensei assim comigo, ele só tem letra. Sério, julguei ele pela aparência, só tem letra. Quando o homem começou, meu amigo, pregar, o céu desceu, foi uma choradeira no plenário. Ele pregou os 3 dias da festa. E ele falou assim, ele sem exagero, ele falou, hoje eu vi naquele momento que era sem exagero, porque eu vi que ele tinha bagagem. Ele pregou sobre Elias, comparando Elias com a igreja. E ele falou uma coisa, 3 coisas que eu não posso esquecer nunca. Primeira coisa, quando as provas se repetem, é porque nós estamos sendo repetentes. Eu fiquei assim, eu falei, é mesmo. Se você toda vez cai naquele mesmo erro, porque você está sendo repetente. Você é obrigado a mudar, fazer com que o teu adversário mude de estratégia. Enquanto as estratégias dele não mudarem enquanto a sua vida, é sinal que você está sempre sendo repetente. Tem gente que sempre cai com a palavra, tem gente que sempre cai na mentira, tem gente que sempre cai na mágoa, e aquilo sempre repete novamente. Por que repete? Porque é uma permissão de Deus para te dar uma nova chance para você acertar e superar aquela fraqueza e se tornar mais forte. Então, por isso que eu digo, crente não pode ter aquele negócio assim, eu sou assim mesmo, a síndrome de Gabriela, né? Crente não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não pode ter esse síndrome. Nós somos transformados de glória em glória. A cada dia somos moldados pela presença de Deus. E os processos da vida vêm com a finalidade de nos amadurecer. E não para a gente continuar sendo aquele mesmo crente problemático, encrenqueiro, ranzinza, né, que virou, mexeu, cai sempre naquele mesmo erro. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós cresçamos, tá? Aí ele falou do profeta, que o profeta tem que ter tempo para Deus, tempo com Deus, tempo para Deus, tempo com Deus e fazer aquilo que Deus manda. Ele foi terrível para mim. Será que eu não vou explicar aqui agora porque não faz parte do contexto? Mas nós precisamos servir a Deus com cuidado, com zelo. O primeiro cuidado que eu tenho que ter é com o meu relacionamento com Deus. Eu não posso permitir que nada atrapalhe o meu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que entrar entre mim e Deus tem que cair. Qualquer coisa, seja dinheiro, seja amizade, seja amigo, seja família, qualquer coisa que venha atrapalhar essa comunhão, essa harmonia, querendo gerar uma separação entre mim e Deus, isso tem que cair por terra, porque nada pode estar acima desse relacionamento, tá? Aí onde entra. E para mim conseguir fazer isso, eu tenho que ter um cuidado. O primeiro cuidado é vigiar. A Bíblia diz que nós temos que deitar a nossa cabeça no travesseiro e consultar o nosso coração. Aquele momento quando termina o dia, você ora e tudo, aí você deita lá e faz uma retrospectiva rápida, mas aqui com a consciência. Como é que foi meu dia? O que eu falei? O que eu pensei? Como eu agi? O que eu esqueci? O que eu deveria fazer que eu não fiz? É julgar a si mesmo. É se autodisciplinar a si mesmo à luz disso aqui, ó, das Sagradas Escrituras. E não sair vivendo a vida, como diz aí o pagode do mundo aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, você tem que construir a sua vida, construir uma caminhada de um relacionamento cada vez mais próximo e mais firme perante os olhos do Senhor, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e você não venha ser surpreendido a qualquer momento
por uma queda, porque ninguém cai da noite para o dia. Você pensa que não, irmãos, o inimigo, nosso adversário, nos estuda. Estuda a mim e aprenda uma coisa, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Eu já acompanhei a vida de algumas pessoas nesses 30 anos, 30 e poucos anos servindo a Cristo. E vi grandes homens se arrasar. Homens que você não acreditaria que iam cair, mas caíram. Mulheres que você não esperava nunca que cair, mas caíram. Tudo porque ignoraram certos princípios básicos. Nós temos que ter cuidado. A advertência do livro dos Hebreus é para você ter cuidado. Cuidado com a sua vida. Cuidado. E não viver uma vida de euforia. Sabe o que é a vida de euforia? As coisas estão acontecendo, você vai naquela euforia e vai vivendo, aí você para de analisar certas coisas, sem perceber você vai se afastando do propósito. Euforia. Eu poderia muito bem qualificar a euforia, aquela expressão que Jesus falou assim, ó, vigiai, tendo cuidado que o vosso coração não se carregue. De quê? Da glutonaria. Os irmãos sabem que glutonaria ali não é só comer. Glutonaria ali é apetite desenfreado. Mais o quê? E da glutonaria, da embriaguez. O que é estar embriagado? Embriaguez ali é a bebida? Não, você é embriagado com muita coisa. Tem gente que se embriaga com sucesso, se embriaga com a posição, se embriaga com o dinheiro, se embriaga com os títulos, se embriaga. Diz um ditado que quer conhecer alguém é o quê? Dá poder a ele. Deu poder, o cara se embriaga. Embriaguez. Aí já começa a achar que é semideus. E vai naquela empolgação. Então nós temos que andar com o pé no chão. Eu vou dizer não no chão, pé na rocha. Cristo. E o que significa o pé na rocha? É dependência dele. É entender que o que estamos, onde estamos, o que somos, não é por nós, é por ele. Por ele. E por último, cuidado com os cuidados dessa vida. Gente, quer dizer que o cuidado com a minha própria vida, o cuidado com as coisas dessa vida, ao meu redor, pode me fazer sair do foco de Deus. Cuidado exagerado com as coisas que estão à minha volta, pode me fazer sair do propósito de Deus. Aí vou usar um exemplo aqui. Um irmão chegava para mim e falava assim, pastor, acho que eu já falei isso aqui. Ele sempre falava mal do emprego dele, direto. Pastor, ora por mim, pedia oração direto. Toda vez que ele ia na igreja, no final do culto, tinha que orar por ele. Pô, pastor, meu trabalho lá é terrível. Porque ele trabalhava num clube, onde tinha muitas imagens, um clube de português, e era toda aquela arquitetura portuguesa, ele era tipo caseiro, quase caseiro, não era caseiro porque tinha um caseiro que morava lá, mas ele era um auxiliar do caseiro que trabalhava na administração, tinha que trabalhar vendo bar, tinha quadra, tinha piscina, coisa para limpar, e ele estava ali no meio daquela galera. Ele pediu uma oração para Deus guardar ele. Eu falei, amém. Chegou um dia que o caseiro aposentou. E o patrão, vendo que ele era o melhor e mais antigo empregado, falou assim, cara, o caseiro vai embora para o norte, a casa vai ficar vazia. Traz tua família para cá. Aí entrou o quê? A embriaguez do sucesso. Que fez ele tomar atitude não pelo espírito, mas pelo sentimento e pela vontade e pelo sucesso. E ele veio conversar comigo. Eu falei, meu filho, toda a sua vida você falou mal daquele emprego, que o lugar lá é pesado. Tu vai levar tua família para lá? Sua mulher e seus filhos para lá? Não, mas que eles têm que ir. Eu falei, não, meu filho. Você pode levar para lá alguma coisa, para você passar lá a sua semana,
seus filhos já estão crescendo, eles têm aqui a proximidade, sua mulher trabalha aqui na igreja, seus filhos trabalham aqui na igreja, você vai, 2 vezes na semana tua mulher desce, a segunda ela desce contigo, depois volta, na quarta ela volta contigo novamente, você vem aqui 1 vez na semana, ele sempre vinha no domingo e numa quarta, em Piabetá. E você continua com esse vinho e vindo, e não leva teus filhos para lá, porque é um outro ambiente, uma outra realidade. Você vai expor a sua família, você acha pesado para você, você acha que a tua família vai aguentar a influência? Pergunta, ele ouviu? Ouviu, só não acatou. Levou todo mundo para lá. Os filhos todos se desviaram. A mulher se afastou. Um dia o cacete comeu lá, que ela quase matou ele. Aí eles falaram para mim que eu fui lá nesse lugar. O muro, irmão, sem exagero. O muro lá é mais ou menos da altura daquela janela ali do segundo andar aqui. Diz que quando o pau quebrou, a mulher ficou tão possessa que ela escalou aquela janela, aquele muro, e pulou e foi embora. Foi uma confusão terrível. Ela abriu a cabeça dele. Ele depois também se afastou. Aí voltou. Pela misericórdia, voltou ele, voltou a esposa, voltou a filha. E tem os 2 filhos que ainda estão afastados. Mas a sequela e o preço foi muito caro. Então, ou seja, eu tenho que ter cuidado com certo sucesso que eu recebo. Para que isso não venha comprometer a minha estrutura espiritual. Isso é eu, é você, é todos nós. Tem coisa que parece que é bênção, mas é laço. E o inimigo, ele não tem pressa. O que ele quer é simplesmente que você perca a sua resistência espiritual para ele poder te derrubar. Ele te coloca numa posição aonde você não terá tanto acesso mais à alimentação que você costumava ter. E pouco a pouco, sem você perceber, você vai perdendo o mais importante da sua vida, que é a sua resistência espiritual. Porque o crente parando de exercitar, o que acontece quando a gente para de exercitar? O Ramos está aqui, ó. Ficou 2 meses, ficou para mim, falou, ficou 2 meses sem ir no Pilatos. Quando foi hoje, voltou todo quebrado. Por quê? 2 meses, os nervos o quê? Colheu tudo de novo. Aí quando entrou lá agora no estica-estica, está todo arrebentado. Então, ou seja, o cristão, quando ele para de exercitar leitura da palavra, oração, jejum, busca, envolvimento com Deus, o que acontece com ele? Ele vai pouco a pouco se paralisando espiritualmente. Figura de linguagem, tá, irmão? E o que o inimigo faz? Quando ele se paralisa, é a hora que o diabo vai, então, lhe ataca. E eu vou dizer, ele não ataca você de bobeira, ele ataca mesmo para te arrebentar. Ataca com força. Vem com palavras pesadas no momento que você está fragilizado. Parece que ele vem com aquele golpe fatal. Por quê? Você chegou a uma estrutura espiritual aqui em cima. A cada ano que passa, nós como cristãos temos que entender uma coisa. Se a nossa vida vai melhorando espiritualmente, a gente vai crescendo, automaticamente nós vamos encarar outros tipos de tentações e outros tipos de demônios. Não vai ser mais aquelas tentaçãozinhas simplesinhas do começo da sua fé. Serão coisas diferentes. Por isso que temos que ter cuidado. Cuidado. Versículo 12. Para que vós vos não façais negligentes, mas sejais o quê? Pela fé e herdam as promessas, tá? Dos quais pela fé e paciência herdam as promessas. Então, fé e paciência. Aí ele vai usar uma figura bíblica para exemplificar, tá? Sejais imitadores de quem?
Ele não vai falar aí dos apóstolos, ele vai se remeter ao pai da fé. Versículo 13. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem juraste, jurou por si mesmo. Continua, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Versículo 15, e assim, esperando com paciência, alcançou promessa. Você percebe aí, que ele vai falar da paciência de Abraão. Por que esperou com paciência? Porque alimentou Abraão foi a sua fé, tá? Ainda que Abraão oscilou em algum momento, sim ou não? Oscilou, e arrumou um problema para o mundo todo, até hoje está aí, tudo que Deus falou acerca do menino, está se cumprindo hoje. O que Deus falou que o menino seria? Um jumento selvagem no deserto. A mão de todos será contra ele, e a mão dele será contra todos. Jumento mansa, irmão? Você consegue mansar um jumento só se você pegar ele de novo. Mas depois que ele cresce, ninguém mais amansa aquela desgraça, meu amigo. Ninguém. Tá? Eu já trabalhei com jumento, eu sei. Ninguém amansa. Mas, tá? O bicho é terrível. Tá? Mas quando ele é novinho, se você pegar ele desde novinho, você trata ele, vira até um cachorrinho nosso. É sério. Pegar ele desde bebê. Agora, se pegar ele de velho, meu amigo, não chega perto não, é dentado, é coice, o bicho é terrível. Então, Deus faz essa figura de linguagem e aplica para quem? Para os descendentes de Ismael. Para Ismael e seus descendentes. E quem são os descendentes de Ismael? Esse povo árabe todo aí, islamista, afegão, Irã, Iraque, essa galera toda aí é tudo descendente. Hoje o Egito, Arábia Saudita, né, outros países, todos aqueles países que fazem aquela parte da família, chamada família árabe, dos islamistas. Então, esse camarada, ninguém amansa eles, meu amigo. Não tem ninguém que vai, vou dominar, vou fazer acontecer. Não vai com eles, não. Eles estão dispostos a se matar, se necessário for, mas vai dar. Então, Abraão teve a sua oscilação, mas isso não neutralizou. Por quê? Quando Abraão dava uma vacilada, Deus jogava ele fora. Deus ia lá e dava uma injeção de ânimo, através de uma conversa, através de uma palavra. Você vê, Abraão muitas vezes, Senhor, tu não me deste filho. Aí Deus falou, sai para fora, Abraão, olha ali fora, olha para as estrelas. Consegue contar? Não. Então, assim vai ser a tua descendência. Aí um conforto. Daqui a pouco Abraão dava uma balançada de novo. Abraão, faz um sacrifício assim, que nós vamos fazer um pacto. Esse juramento aí que Deus fez com Abraão, naquele momento, naquele pacto, em que Abraão cortou lá os animais no meio, né? E qual era aquele ritual naquela época? Os dois jurados que faziam o juramento tinham que passar pelo meio do sacrifício para ser validado. Abraão passou sozinho e ficou ali lutando ali com as aves de rapina, com as bestas feras, para não comer o sacrifício dele. Mas daqui a pouco veio uma noite pesada, um sono pesado em Abraão, e ele caiu e dormiu. E naquela noite ele viu, Deus veio a ele em visão e mostrou aquela tocha de fogo que passava entre aqueles sacrifícios, mostrando que Deus estava ali confirmando o juramento. E onde Deus jura, né, nesse juramento de prosperar e abençoar e multiplicar Abraão. Claro que Deus falou isso várias vezes, todas as vezes que Deus encontrou com Abraão, Deus fez essa promessa. Mas naquele momento está muito frio, irmã? Sim. Tá. Qual aquele de lá? Esse ali, ó. Desliga ali. Só apertar no amarelo aqui, ó. Oi. Sobre o quê? Honestidade.
Então, minha irmã, preste atenção. Preste atenção. Esse texto é um texto muito polêmico. Que se eu entrar nele aqui agora, eu vou sair praticamente do que nós estamos falando. Tá? Porque no sentido de ser demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, ele vai fechar. Quando apagar a luzinha, ele fecha. E nem demasiadamente, ser demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Mas seja como moderado, né? Mais ou menos o que ele está dizendo aí. Tá? É um texto que, se a gente entrar agora aqui, vai fugir um pouco do que nós estamos tratando, se é esperança, tá? Mas é um texto que você não pode pegar ele ao pé da letra para aplicar. Se a gente for parar para analisar, você é 100% justo? Existe alguém? Não. Mas você é 100% ímpio? Hã? Também não. Você consegue viver a verdade o dia todo, 100%? Você fala a verdade o tempo todo? Nem uma mentirinha? Quem não mentiu esse mês aí? Diga glória a Deus. Ninguém mentiu esse mês? Só mentiu não, irmã? Não sei, ué. Mentirinha só? Pequenininha? Então... Entendeu? Hã? Não tem mentira, é mentira. Então, presta atenção, a gente tem que ter o cuidado. Tá? Agora, eu não posso usar um texto desse para justificar os meus erros. Eu tenho que me esforçar cada dia para ser melhor. Melhor marido, melhor pai, melhor pastor, melhor crente, melhor cidadão. Sendo que eu sei que eu tenho minhas falhas. Eu tenho que procurar aperfeiçoá-la, é o que o texto está dizendo para nós aqui. Procurar melhorar cada vez mais, tá? Agora, que somos falhos, somos. A nossa salvação é que não são isso as coisas que nos justificam. Nós somos justificados mediante a fé. Capítulo 5 de Romanos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu tenho certeza que hoje eu errei. Em algum momento eu fiquei chateado. Não falei palavras torpes. Mas tenho certeza que em algum momento eu errei. Porém, eu também tenho certeza que, a partir do momento que eu dobro meus joelhos e converso com Deus, meus pecados são perdoados. Que eu sou justificado perante os olhos do Senhor. Amém? Agora, eu não posso usar o contexto para mim, não. Deus falou que eu não preciso ser tão justo. Então, eu sei, a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele faz o quê? Peca. Então, a gente tem que ter o cuidado. Tá? Que todo pecado tem a sua consciência, principalmente pecados que você quer praticá-lo. Sua consequência, né? Obrigado. Vamos lá. Assim esperando com paciência, alcançou a promessa de um filho, que ele não viu a nação se multiplicar aqui em vida, mas creu piamente na palavra do Senhor que Deus haveria de cumprir. Versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação para eles o fim de toda a contenda. Ou seja, está dois ali batendo boca, ele vai dizer, somente no Antigo Testamento, né? Aí jurava por Deus, juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, que são maiores. Todo pai e mãe é maior do que os filhos, né? Aí acontece, juro, para quê? Para cessar a contenda, para tentar firmar que a palavra dele é verdade. No caso de Deus, versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Porque ele jurou por si mesmo. Porque não havia ninguém superior a ele. Isso para mostrar o quê? A sua imutabilidade. O que é imutabilidade? Deus não está sujeito a mudanças. Deus é imutável. Eu mudo. A gente muda. As sociedades mudam. O homem muda. Deus não muda. Deus é atemporal. Deus está acima do tempo. Tá? Deus não muda. É como diz lá no capítulo 8, capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e será o mesmo
Eternamente, ou seja, não há mudança, é imutável, tá? Isso é um atributo exclusivo de Deus, tá? E Deus, ele vai jurar por si mesmo. Agora, os homens não, normalmente os homens vão jurar por alguém. Ainda, eu vou lá para a Bíblia, nós devemos jurar hoje? A gente jura. Pela essa luz que está me iluminando, já está jurando. Pelo amor dos meus filhos, pela alegria da minha família. É um erro gravíssimo que a gente comete, tá? Eu já cometi esse erro várias vezes, como crente, tá? Já cometi esse erro. Agora, a gente tem que ter esse cuidado de não usar esse tipo de expressão, porque é perigoso. Perigoso. Então, Jesus deu a recomendação: não jureis nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pelo céu, porque é a morada de Deus, tá? Nem pela sua cabeça, que você deve jurar. Eu juro pela minha cabeça. Porque você pode ficar sem ter cabelo branco algum, ou seja, pode morrer precocemente sem ter algum cabelo na tua cabeça, tá? Então, ou seja, Jesus diz: não jureis. Mas ele diz o quê? Sim, sim? O que passar disso? Você dessa malinha. Mas a gente jura, não jura? Jura. Tá? A gente jura. Que é um erro. Tá? Mas a recomendação bíblica é não jurar. Não precisamos jurar. Seja sim, sim ou não, não. Fez? Não. Fiz. Sim, não, acabou. Só isso. Se alguém quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, morra. Hã? Não. Sim. Não, né? Presta atenção, mas nós estamos falando de juramento, cara. Juramento. Se o cara perguntar para mim, não, mas se a minha esposa perguntar para mim, eu sou sincero. Normalmente, quando ela vai comprar uma roupa, normalmente a gente compra junto, né, amor? E ela sabe ler ela lê minha fisionomia, se eu gostei ou não gostei. Eu pergunto assim: você gostou? Que ela tem cor, porque tem roupa que ela gosta que eu não gosto. Ela sabe disso. Não é roupa indecente. Decente, mas tem roupa, né, meu amor? Não tem roupa que você gosta que eu não gosto? Se dependesse de mim, ela não usava, porque eu não gosto. Não que seja indecente, mas que eu não acho que fica bom nela. Mas ela se acha bem. Se você se acha bem, você usa. Mas ela sabe que eu não disse que ela ficou linda, maravilhosa. Ela é linda por natureza, para mim. Tá? Porém, tem roupa que ela usa que eu não gosto, mas respeito o gosto dela. Entendeu? Não, mas aí eu sou sincero. Eu digo para você: bom, você gostou? Gostou. Então. E você gostou? Eu falei: eu não gostei. Eu não gostei muito não, mas eu tenho que ser sincero. Agora, tem o que você não... Você tem a sua sinceridade, presta atenção, irmão. Do sim, sim, não, não. O corpo fala, e só o cego que não vê. Concorda comigo? Só o cego que não vê. Eu sei, mas o corpo fala. Aí não adianta. O camarada chega para você e faz uma pergunta, né? Ficou boa essa gravata? Tem irmão que chega com uma gravata aqui que misericórdia. Estou mentindo, irmãos? É fato, Chico. Tem irmão que chega com a gravata aqui, misericórdia. Então, eu às vezes, eu já chamei a atenção dele. Desse aqui já chamei também. Outros irmãos, às vezes tem uns que eu faço até um nó. Tá? Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que saber. Agora, tem pessoas que você não pode mexer com ela, porque a pessoa é dela, fechada, difícil. A gente respeita. Mas ela também não me perguntou o que eu penso.
Sabe me perguntar? Eu vou arrumar um jeito gentil, carinhoso, de falar com ele a verdade, de maneira que não produza uma ofensa. Eu vou tentar. Está entendendo? Tentar. Mas tem uns irmãos que usam gravata, só misericórdia. Às vezes um externo também, meio estranho, né? Mas, enfim, cada um com o seu cada um. Como tem algumas irmãs também que vêm com as roupas também que o sangue de Jesus tem poder, né? Consigo, agora assim, eu falo assim, Jesus, tem misericórdia. Mas hoje você vê que hoje até criticar a roupa da mulher é perigoso, sabia? Dentro da cartilha, serve para o marido, tá? Dentro da cartilha da mulher, os homens que criticam a mulher são os homens machistas. A roupa dela. São machistas, opressores. A cartilha da mulher hoje. É misoginia, tá? É perigoso. E você pode até sofrer, se ela te acusar, você pode sofrer, porque se torna crime. Então, sim. Agora, quando eu estou dizendo para você, eu acho que o sim, sim, não, não, ele se qualifica mais acerca do que você vai fazer e o que você não vai fazer. Do que você gosta ou não deixa de gostar. Isso aí. Porém, vamos lá, tem uma palavra que traz o equilíbrio para isso. Sabe qual é a palavra que traz o equilíbrio para isso? A palavra que traz o equilíbrio para isso é aquela que Paulo disse, que nós devemos abrir a nossa boca somente para produzir edificação. Se eu sei que aquilo que eu vou falar vai produzir tristeza, angústia, eu vou ficar calado. Mesmo que é a verdade. Certo? Vamos supor, o irmão está ali numa festa, alegre, feliz, eu vou fazer uma acusação dele? Não. Não é omissão, não. Não é omissão, não. A omissão é quando você está vendo teu irmão pecar. Quando agora eu estou vendo uma questão de gosto, porque gosto, como diz o ditado por lá, gosto se discute? Discute. Então, tipo assim, o irmão está vindo com a gravata, existe aquelas gravatas língua de sogra, que eu chamava no passado. Sabe qual é? Aquela gravata que era dessa largura assim. Aí alguma ainda vem aqui ainda. Né? Então, tipo assim, eu não vou, eu posso carinhosamente conversar com esse irmão. Tá? Mas é onde entra. Eu tenho que ter o cuidado para não ofender a pessoa. Tá? Falar a verdade de tal forma que não produz ofensa. É que nem, por exemplo, teve uma situação que eu falei com a minha esposa, para ela falar com uma pessoa, eu falei com ela assim, não fala nada não foi? Fala nada não, deixa o troço quieto, vamos orar por ela, para Deus trabalhar na mente dela. Porque se eu falar, depois até de um problema que aconteceu, né? Uma conversa lá sobre o negócio de misoginia, que eu falei assim, não, sabe uma coisa, não fala nada não, deixa esse troço quieto, vamos orar. Então, ou seja, aí a omissão, não, é questão de sabedoria. Ele diz que até o tolo, quando se cala, tem como sabe. Então, acho que a gente, para falar, a Bíblia diz que todo homem seja pronto para, tardio para, e tardio para si, irá. Então, o que eu guardo para mim mesmo, eu sou senhor. Mas o que eu falo, eu me torno escravo. Então, eu acho que a gente tem que falar, sim, mas com sabedoria. Agora, o sim, sim, não, não, que eu quis dar ênfase aqui, é quando você é encurralado acerca de uma verdade. Não sério, por exemplo, sou encurralado. Você é cristão? Sim. Tá? Sim. Se eu negar isso, mesmo que cause algum dano, entendendo? Sim. Tem situações que a gente é interpolado, que nós somos obrigados a se posicionar. Se a gente não se posicionar, a gente estaria negando a Cristo. Aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessaria diante do meu Pai. Aqueles que me negam diante dos homens, negariam no Pai. Então, tem situações. Agora, tem situações que eu posso ficar bem quieto. O cara está lá falando mal de Jesus o tempo todinho, eu estou ali quieto. Com vontade de falar, que eu estou danado. Mas eu estou quieto. Agora, se ele me dá uma catucada, aí eu posso talvez falar. Tá?
Mas vamos lá. Versículo 17. Pois querendo Deus mostrar a sua habilidade. Versículo 18. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter o quê? A esperança proposta. Primeiro, Deus não muda, né? E Deus não mente, tá? É impossível Deus mentir e é impossível Deus mudar, tá? Então, isso principalmente em relação ao quê? As suas promessas relacionadas à salvação de cada um de nós. Que ponhamos nosso refúgio e reter a esperança proposta. Qual a esperança proposta? A esperança de estar na eternidade com Cristo. A esperança de viver uma vida com Deus. Essa é a esperança que não está proposta. A esperança que não está proposta, pastor, mas o vaso disse que eu ia ganhar um carro. O vaso, será que foi Deus que disse? Entendeu? O vaso falou que meu marido ia se converter. O camarada morreu no pecado. Será que foi Deus que falou mesmo? Entendeu? Deus falou que ia fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E eu morri e o negócio não se cumpriu. Será que foi Deus que falou? Agora, a promessa de Deus que Deus está deixando à nossa disposição é a questão da nossa salvação. Se eu crer, obedecê-lo, confiar nele, ter paciência, ter fé e paciência, eu poderia alcançar a proposta que não foi proposta. A proposta que nos foi outorgada. Tá? Versículo 19. A qual temos como o quê? O que uma âncora faz, irmão? Ela crava no chão ali no fundo do mar e segura o navio de quê? Da correnteza, do vento, da tempestade. A tempestade vem, ele balança, mas ele não sai porque a âncora está bem presa. Tá? Então ele usa essa figura de linguagem de âncora da alma, segura e firme, que penetrou onde? Até o interior do véu. Qual véu? Lá do templo de Salomão? Que foi destruído? Não, o véu celeste, onde Jesus penetrou para fazer expiação eterna dos nossos pecados. E a nossa fé tem que estar presa como âncora lá nesse véu. O que é isso? É confiar exclusivamente no sacrifício de Cristo como o único meio de perdão e salvação dos nossos pecados. Tá? Nós estamos presos lá, presos no véu, presos onde Jesus entrou, no momento em que o seu sangue foi derramado naquela cruz, e após ele fez, e ali após a sua morte, ele fazendo expiação eterna pelos pecados da humanidade. Versículo 20. Onde o nosso precursor. O que é precursor, irmão? Prepara o caminho, tá? Ou seja, Jesus, ele abriu o caminho. Entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, ou seja, vamos lá no capítulo 10, versículo 19, de Hebreus, bota aí rapidinho, Hebreus 10, 19. Mídia, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar onde? Pelo sangue de? Versículo 20. Pelo novo que ele nos, pelo véu, isto é, pela sua carne. Continua. Tendo um grande sobre a casa de Deus. Continua. Cheguemos com o quê? Tendo o quê? E o corpo lavado? Versículo 23. Porque fiel que prometeu. Palavra linda, né?
Essa palavra faz uma correlação do que nós estamos lendo ali agora, acerca de Jesus ter penetrado um véu, ou seja, nós está lá preso. Nós estamos presos a isso. Preso a quê, pastor? Ao sacrifício que ele realizou por nós. Gente, salvação é Cristo. Ninguém pensa que salvação é coisa de igreja. Salvação é coisa de Cristo. Começa com Ele. A igreja é um grupo que Deus reúne para que nós possamos compartilhar a nossa comunhão. Mas salvação é Cristo. Se alguém pensar que vai ser salvo só pelo simples fato de estar na igreja, sem confiar na obra expiatória de Cristo, está perdendo seu tempo. A obra expiatória de Cristo é onde a nossa salvação acontece. E é por ela que nós temos que estar presos. Tá? Presos. Presos de maneira que nada nos arreda, ou seja, nos faz voltar atrás em relação a essa fé. Tá? É uma fé que é inegociável. Você não pode negociar. Não pode abrir mão. Seus princípios de fé, de crença em Cristo, tá? Porque Ele é o meio estabelecido por Deus. Deus falou que Ele é o único mediador, Paulo escreveu que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o mediador, tá? Ele que media, Ele que faz essa ponte, Ele que consagrou. Volta de novo lá no capítulo 6, por favor, né? Principalmente lá no último versículo, onde Jesus, nosso precursor, versículo 20, Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. A partir dessa palavra, nós vamos entrar agora num estudo falando sobre a superioridade do sacerdócio levítico, de Melquisedeque, relacionado ao sacerdócio levítico. Tá? Hebreus vai mostrar para nós, irmãos, que a lei, com todos aqueles ritos, ela simplesmente acabou. Que isso, pastor? Acabou. Aqueles rituais todos, acabou. Eu vou dizer, eu agradeço a Deus por Cristo, porque tudo aquilo ali apontava para Cristo. Porque era uma série de rituais, incansáveis. Para cada pecado tinha um sacrifício. Para cada situação, um sacrifício. E era algo que a humanidade, com certeza, se hoje fosse praticar esse sacrifício, daquela forma, a gente ia tudo morrer de fome. Tinha que consagrar a carne vermelha como uma carne santa, para ninguém comer e só fazer sacrifício. Porque a quantidade de gente que existe no mundo hoje, comparando a quantidade de alimento que é produzido, já não dá. Tá? Então, ou seja, ainda bem que isso tudo acabou. Em que em Cristo Jesus, nosso sacerdócio eterno, aí vamos analisar, que nós vamos falar de alguém, Jesus. Jesus vem de qual tribo? Judá. A tribo de Judá tem algum sacerdote? Eles já trabalharam como sacerdote? Não. O único que mais se aproximou de um sacerdote na tribo de Judá, se aproximou assim, no sentido que gostava de se envolver com esses negócios, apesar de não ter trabalhado oferecendo sacrifício diretamente, foi Davi. Chegou até a botar a estola sacerdotal no dia da arca e veio dançando, né? Ele chegou a fazer isso, tá? Foi o único. Porém, mas tipo assim, sacerdote consagrado, só era consagrado da tribo de Levi, tá? E nessa passagem, nós vamos observar, dá tempo de a gente entrar um pouquinho, que Melquisedeque, ele vai ser apresentado aqui como um personagem enigmático. Bota no capítulo 7 agora, que é uma continuação. Capítulo 7, versículo 1. Aí nós estamos aí, ó. Aí fala lá, segunda ordem, termina lá no capítulo 6, segunda ordem de Melquisedeque. Aí versículo 7. Por quê? Continuação, né? Continuação de assunto. Este Melquisedeque, que era rei de quem? Sacerdote de quem? Saiu ao encontro de quando ele regressava da matança e o abençoou.
a quem também Abraão deu o quê? De tudo. E primeiramente, por interpretação, rei de, e depois também rei de, que é rei de quê? Da paz. Rei de justiça ali no hebraico seria Meler, que é rei, justiça Tsadik, tá? Rei de justiça. Meler Tsadik, Meler Tsadik, seria rei de justiça, tá? Depois também rei de Salém. Salém aqui alguns atribuem a Jerusalém antiga, a Jerusalém antes, tá? É controverso esse assunto, porque nós vamos observar que Abraão depois vai subir lá no Monte Moriá, onde é a cidade de Jerusalém hoje, tá? Onde é o templo, e vai oferecer lá um sacrifício. Não tinha ninguém naquela redondeza. Então, dizer que ali era Jerusalém é meio complicado, geograficamente falando, tá? Jerusalém já existia. Tá? Mas vamos lá, deixa quieto esse assunto, depois a gente trata disso. Não. Que é rei de paz. Então, isso por interpretação, ele está dizendo. Tá? Ele está falando desse camarada, desse personagem. Aí, versículo 3. Sem pai, quem é sem pai? Melquisedeque. Que a Bíblia não apresenta quem era o seu pai, quem era a sua mãe, sem genealogia, não tendo princípio, nem fim, mas sendo feito semelhante, permanece sacerdote para sempre, tá? Aí é onde entra. Há muitos debates, esse é um dos assuntos mais enigmáticos acerca de personagens da Bíblia. Eu já assisti, vi com um judeu, com uma multidão de gente, e ninguém chega a uma conclusão clara acerca de Melquisedeque. Ninguém. Tá? Ninguém. Havia alguém dizer que era reis do Egito. Não tem nada a ver. Aí o outro vai dizer que era rei de Salém, antiga Jerusalém. Uns vão falar que era Shem, ou Sem, tá? Lá, filho de Noé. Quem usa esse termo aí é o Rodrigo. Rodrigo defende que Melquisedeque possivelmente era Sem, porque nas escavações antigas de Jerusalém encontrou-se um altar lá, que era um altar semelhante a um altar dedicado a Deus, que não tinha imagem, não tinha nada. Então, ele acredita que era nesse altar que Melquisedeque oferecia sacrifício, tá? Então, ou seja, não existe uma explicação sustentável para definir esse personagem enigmático de Melquisedeque. E alguns tentam acreditar que era uma teofania, tá? Ou seja, uma manifestação de Deus, tá? Vindo até Abraão para abençoá-lo, para receber. A verdade é que o camarada era pequeno ou grande? Grande. E grande perante quem? Deus. Tá? Tão grande. Aí vamos lá, versículo 4. Fala. Sim. Sim. Mas a gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Eu sei, mas tipo assim, a gente vai chegar lá, por quê? Eu vou considerar aqui a grandeza dele e vou explicar depois essa conceito do quê? Dele se tornar por que ele é um tipo. Eu usei aqui várias falas e não defini nada ainda. Usei falas de várias pessoas e não defini. Mas eu vou definir esse posicionamento de Melquisedeque como um tipo de Cristo, assim como todos os outros personagens bíblicos fiéis, de alguma forma pode ser um tipo de Cristo também. Agora, nesse papel aqui, a Bíblia faz uma analogia, por isso é uma analogia. Analogia não é algo literal, algo figurativo, tá? Com a pessoa de Melquisedeque para Cristo, tá? E vai mostrar. Espera a gente chegar para a gente poder concluir o raciocínio. Eu sei, mas a gente vai chegar lá.
Sim. Sim, sim, sim. Sim, dentro da tribo de Levi, tinha a linhagem sacerdotal específica da linhagem de Arão, tá? Que normalmente se prendia muito na questão do sumo sacerdote, tá? Mas havia outras famílias sacerdotes também, inclusive nós vamos ver um desenvolvimento. Inclusive as próprias famílias, algumas famílias que mais tarde eram famílias que foram discriminadas, não discriminadas, mas por causa dos seus antepassados, como Corá, por exemplo, vão se destacar em algumas áreas, mas vai ter aqueles também que vão se tornar sacerdotes. Vamos ver duas linhagens sacerdotais competindo no decorrer da história da igreja, no decorrer da história de Israel. Mas isso aí é um outro assunto. Deixa a gente voltar para cá, só para a gente delimitar aqui um pouquinho. Não, está fora do assunto não, você está fora do assunto, você está só adiantando o assunto, para mim. Entendeu? Para mim, sim. Eu sei, estou falando para você que está adiantando porque eu vou chegar nesse ponto, entendeu? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos, tá? Ou seja, Abraão ele reconhecia a autoridade de Melquisedeque, ao ponto de dar o que a ele? Dízimo. Versículo 5. E os quais dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, a tomar dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tá? Entre eles o que? Ele não fazia parte da genealogia de Abraão, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo de homens que morreram. Ali, porém, daquele quem se testifica que vive. Isso aí que é uma palavra complicada, mas vamos lá. E por isso dizem, e por isso assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Porque ainda que ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando o sacerdócio, necessário faz o quê? Também, mudança da lei. Vamos lá. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar, que seria o caso de Jesus, que não fez parte, veio da tribo por nascimento de Maria, por ser filho, considerado filho de José, da tribo de Judá. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu Judá. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de quê? Sacerdote. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não fosse feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tá? O que ele está fazendo? O que o comentarista está apresentando aqui? Todo aquele trabalho sacerdotal dos Levíticos foi útil para aquele momento. Mas com o advento de Cristo, esse sacerdócio acabou, perdendo totalmente a sua utilidade.
idade. É por isso que a gente tem que ter cuidado ao pregar no Antigo Testamento. Primeiro, a distância do tempo que temos entre os escritos, nossa, aí de 4.000 anos atrás praticamente, tá? Mais de 4.000 anos atrás, algumas citações, para o tempo de hoje. A perca do conhecimento da cultura da época. A dificuldade. Por exemplo, eu fiz agora a pós-graduação em Antigo Testamento. Dentro do campo da própria teologia, não existe uma teologia exclusiva do Antigo Testamento. Devido tão complexo e tão difícil de trazer a contextualização. Tá? Então, a gente prega, principalmente nós pentecostais, usamos o Antigo Testamento para pregação e botamos para quebrar. Tá? Correndo um risco muito grande de estar falando uma coisa totalmente fora do que realmente aconteceu. Porque a pobreza, posso assim, da nosso conhecimento em poder entender a cultura da época, o que aquilo significava realmente quando foi escrito, devido ao distanciamento do tempo, dentro de uma crítica textual, é muito difícil você conseguir absorver toda a verdade do que o texto realmente está dizendo. Então, daí a dificuldade. E mais ainda nesse caso aí de Melquisedeque. Tá? Melquisedeque, com certeza, foi um personagem que existiu, que a Bíblia não cita, ao não citar, preste atenção, o comentarista está usando uma interpretação de quê? Ao não citar a sua morte, nem sua mãe, nem seu pai, faz-se semelhante, tá? A não citar a morte dele também, que ele morreu, tá? Depois esse rei Salém morreu, faz ele semelhante, ele se torna o quê? Um tipo de Cristo, dentro do Antigo Testamento. Porém, havia esse sacerdote, uma grandeza tão grande, em que Deus faz com que Abraão o reconheça, dá a ele dízimo, e ele abençoa Abraão, e ele dá duas coisas importantes para Abraão. O que eles comem junto? Quem lembra? Eles sentam passear, e a Bíblia frisa o que eles comem. Para a gente terminar. Pão e vinho. Pão e vinho. Tá? Eles vão comer pão e vinho. Até nisso ele tem uma semelhança com Cristo, né? Vamos botar, sentar lá para se alimentar, pão e vinho. Era uma comida típica da época. Muito comum. O pão daquela época tem nada a ver com o pão de hoje, tá, irmão? Nada a ver. Era o pão de cevada ou o pão de trigo mesmo. E o pão era que nem uma pizza. Tá? Que era rasgado e passado no coisa para comer. Esse pão redondinho, assim, inchadinho, esse francês, né? Esse pão que bonito aqui da ceia. Tem nada a ver com o pão da ceia, por exemplo. Né? Quando desce aí, né? E matizar já era o pão exclusivo da Páscoa. O que é o batizar? Batizar porque nesse pão eles não botavam nada de fermento para ele crescer em nada. Tá? Já os outros pães, às vezes, eles botavam algum fermento para ele crescer só em volume, mas ele sempre era redondo, esticado. Se você for lá, você consegue comer ainda hoje o pão semelhante que eles têm, guarda essa cultura milenar lá há séculos. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, esse personagem, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e ele abençoou Abraão. Mais tarde, o Salmo 110 vai fazer uma citação dele, tá? Aonde Davi vai profetizar, disse o meu Senhor a meu Senhor, disse o Senhor a meu Senhor, olha lá, versículo 110, ó. Disse o Senhor a meu Senhor, tanto que os dois usam a língua maiúscula, ou seja, ali é onde a gente entende pai falando com o filho, assente-te o quê? A minha mão direita até que eu ponha os cabelos dos seus pés, tá? Aí vai ter essa expressão, o Senhor enviará, tá? Mas lá na frente, vai descendo, outro versículo, pula, aí vai lá, e jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és o quê? Segundo a ordem, não é que Melquisedeque ordenou, não, segundo a mesma classificação de Melquisedeque, segundo a mesma autoridade de Melquisedeque, tá? Segundo a mesma linhagem de Melquisedeque, tá? Assim como Melquisedeque era superior a Abraão,
Jesus viria e seria superior ao tribo Levi, às demais tribos, até porque ali, Abraão dando dízimo a Melquisedeque, é como se ele estivesse dando dízimo, uma figura de linguagem, a Cristo. Então, o comentarista vai usar isso para aplicar que o quê? A tribo de Levi, como ele era um tipo de Cristo, a tribo de Levi pagou dízimo nos lombos de Abraão a Melquisedeque, indiretamente a pessoa de Cristo. Isso faz o sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio levítico e toda aquela lei que foi ali apresentada. Amém? Enrolou a cabeça? Gracinda? Tá? Semana que vem eu explico mais. A gente vai voltar nesse assunto para trazer mais uma explicação. A gente vai fazer uma introdução. Não é complexo, não é tão difícil. Mas por quê? O personagem é enigmático porque surgiu muitas sugestões sobre quem seria ele. Tá? O problema não é quem seria ele, o problema é quem ele simboliza. Ele simboliza quem? Cristo. Acabou. Ele como se fosse Cristo no Antigo Testamento, como se fosse, não era, literalmente, como se fosse Cristo no Antigo Testamento, recebendo o dízimo de Abraão e abençoando Abraão. Quem é esse personagem? Não sei. É Melquisedeque, só que a Bíblia diz, não fala só a cidade onde ele era rei, rei de justiça, rei de Salém, tá? Então, dá-se a ideia, aí onde entra, aí os mais, vamos botar assim, mais espirituais, que gostam de espiritualizar, dar espiritualidade a tudo, querem botar a ideia que ali era uma manifestação teofânica, tá? O Deus se manifestando ali para receber o dízimo de Abraão. Eu careço de argumentação para isso. Tá? Eu vou falar, é o rei lá da cidade realmente, geograficamente falando, eu também careço de satisfação. Tá? Mas é onde a Bíblia cita ele lá, depois repete a ele aí novamente, mas falando o quê? Da ordem de Melquisedeque, que é o quê? Uma classificação de sacerdotes que existiu naquela época, que a gente desconhece, e que a Bíblia pouco se importou em trazer conhecimento para a gente sobre isso. Tá bom? Mas semana que vem a gente vai abordar mais um pouco. Então, ele está mais para um tipo de Cristo do que um personagem literal de Jesus no Antigo Testamento. Vamos ficar de pé. Oferta, né? Quem vai cantar para tirar a oferta? Canta, Devair. Já levantou? Canta. Melquisedeque é tipo, Jesus o antitipo. Tudo é tipo figura, viu? Uma leitura realmente meio complexa, meio difícil nós compreendermos, mas um dia nós vamos entender melhor quando nós entrar no céu, vamos perguntar a Deus. Muita coisa que ficou para nós chegar ao esclarecimento, não devemos forçar, não. Vamos esperar que, se estivermos interessados em descobrir, Deus vai nos mostrar tudo aquilo que necessitamos de entender. Graças a Deus. 88. Para nós tirarmos dízimos e oferta. Louvado é o nome do Senhor. Oito. Jesus, meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver na vida o fim. Revela nós, Senhor, Jesus, o Salvador, as maravilhas mil no teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos coração.
as bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será, Jesus, a grata luz no coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil no teu divino amor, e converá louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revelas-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil no teu divino amor, e quão verás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos coração. É quando for no céu morar e descansar 2 dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil no teu divino amor, e quão verás louvor, fervente gratidão. Elevo a ti, Jesus, Senhor, os nossos coração. Louvado é o nome do Senhor. Só